Olá, nesse vídeo eu trago mais uma experiência com a tinta guache sobre tela. A pintura é de observação, de uma natureza morta, mas desta vez busco aprofundar os escuros, criar efeitos e texturas diferentes de todos os outros vídeos aqui do canal. E se esse assunto te chama a atenção, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar todo o meu processo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Heitor, e eu começo já te mostrando a montagem desse cenário, vamos dizer assim, da pintura de natureza morta, que eu vou fazer hoje com a tinta guache sobre tela. Então é bem simples, eu peguei alguns utensílios que eu tenho aqui no meu dia a dia, que eu utilizo, e eu vou montar ali uma cena para fazer essa pintura. Você pode fazer da mesma forma também, pegando os utensílios que você tem, até inclusive frutas, folhas, flores, né, e fazer seu esboço, ou seu desenho, ou a sua pintura também, no sketch, utilizando essas referências aí. Aí geralmente eu crio esse pequeno cenário ali, vou desenvolver todo o meu processo de pintura e esse estudo em uma tela de algodão. Só que hoje eu vou utilizar também o cavalete e vou fazer essa pintura em pé. E é bom às vezes a gente variar um pouco a forma que faz uma pintura ou um desenho. E como eu sou muito inquieto, essas mudanças que eu faço me ajudam bastante. Bom, eu vou utilizar para os materiais essa tinta guache da Artols, que é a tinta que eu mais gosto de utilizar e como você pode ter visto nos vídeos anteriores do canal, ela é muito boa mesmo, uma qualidade e uma consistência que eu gosto bastante e um ótimo custo-benefício. O link de todos os materiais eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e se você adquirir os seus materiais através desses links que eu deixo aqui embaixo, você me ajuda muito aqui no canal. Aqui eu mostro as 5 cores que eu vou trabalhar, que é o carmim, o azul, o amarelo, o preto e o branco. Inclusive o branco é só um pouquinho que eu tenho e eu tô rezando que ele dê para toda essa pintura. Então eu vou utilizar esse godê, né, para misturar e fazer a mescla de cores. Também vou usar um pouquinho de água nesse potinho para limpar os pincéis. Esses 3 pincéis que são o número 4, o 18 e o 12. Bom, eu começo a fazer o meu esboço nessa tela, que eu fiz uma preparação antes com tinta acrílica. Eu fiz um cinza médio ali de tinta acrílica e apliquei em cima da tela que eu comprei. Isso eu notei que ajuda bastante no meu processo de pintura, porque se você acompanhou o vídeo anterior, eu fiz direto com a tinta guache em cima da tela branca e eu tive uma certa dificuldade assim para fazer a cobertura. Com a tinta acrílica ali, com essa camada de tinta acrílica que eu já passei esse cinza médio, isso não acontece, eu não tenho essa dificuldade. O pincel, eu passo com muito mais tranquilidade em cima da tela e ele flui melhor, vamos dizer assim. E para lembrar, eu estou utilizando um pincel número 4 para fazer o esboço e eu mantenho um traço bem livre, assim, eu não estou preocupado muito com medições certinhas do tamanho do objeto, não. Eu vou fazendo esses traços bem livres, né? A única coisa que eu gosto de fazer nesse momento é a questão de já demarcar a luz e sombra. Então, durante o esboço ali, eu já vou demarcando esses pontos de luz e sombra, porque para mim é super importante já ter essa ideia de volume. Então, para mim funciona melhor quando eu faço isso durante o esboço do que somente durante a pintura. Então, eu já vou fazendo essas marcações, como você pode ver. Uma outra coisa que eu quero dizer é que eu uso bem pouca tinta na ponta do pincel. Agora, como você pode ver, eu estou apagando ali um esboço que eu fiz da caneca, que não ficou bom. Então, nem sempre quando a gente faz fica bom, né? Na hora do esboço, e se a gente puder já corrigir no esboço é melhor. Eu estou fazendo só um pouquinho de tinta cinza mais claro ali, da própria guache. Estou passando por cima da caneca que eu fiz anteriormente. E agora eu começo já a fazer, né, a nova caneca ali, o novo esboço, mais próximo do bule como eu gostaria, para ficar mais harmônica essa composição. Então eu uso pouco pigmento e o pigmento com muito pouca água. E eu pinto ali por cima da onde eu já tinha passado, tranquilo, sem nenhum problema, e essa tinta não vai afetar realmente a camada de cima. E o que eu vou fazer agora, depois de parar o esboço, é esperar secar por uns 10 a 15 minutos. Não é preciso tanto, mas aqui como tá chovendo. E aí sim, depois eu começo a pintar.
Bom, chegou a parte mais divertida, então eu já estou aplicando aí um verde que eu fiz com carmim, amarelo, azul e preto. E eu começo a distribuir primeiro as sombras na tela. Então as cores mais escuras eu sempre coloco primeiro, já marcando as sombras, para depois as mais claras. Uma das coisas que eu queria falar é que eu uso bem pouca água mesmo para fazer essas mesclas. E eu deixo a tinta um pouco mais consistente para aplicar na tela. Eu tenho notado com essa guache, ela funciona melhor quando eu não diluo muito ela. Então ela fica um pouquinho mais espessa, ela tem uma cobertura muito boa, então eu gosto bastante de deixar ela um pouquinho mais espessa e não diluir muito. E como você pode ver, eu faço essa camada do fundo com pinceladas bem soltas mesmo, sem uma preocupação maior e colocando primeiro as sombras para depois a luz. Inclusive, se você está gostando, eu tenho outros vídeos sobre guache aqui no canal, numa playlist Meu Mundo com Guache, e aproveito o momento já para te convidar a te inscrever no canal e a marcar o sininho para receber meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. E também te agradecer muito se você puder deixar o seu like, isso vai me ajudar bastante e me motiva muito a continuar fazendo vídeos aqui pro canal. E eu continuo então fazendo essa pintura básica nesse fundo primeiro. E eu vou fazendo essa questão de luz e sombra a todo momento. E isso para mim é muito relaxante, eu gosto bastante de fazer essa primeira parte, porque eu também posso ficar pensando ali em relação ao volume e como vou fazer as outras partes da pintura. Então, trabalhar com a guache realmente é prazeroso demais e eu estou gostando bastante, porque é um novo momento que eu estou fazendo aqui no ateliê, utilizando bastante essa tinta guache. E como você pode ver, eu estou colocando os pontos de sombra bem pontuais no local onde eu já tinha marcado. Eu sigo fazendo esse processo durante toda a pintura, mas às vezes eu mudo um pouco, e isso é interessante. Às vezes você, quando estiver pintando, se pudesse afastar um pouco da tela que você está pintando e observar ela um pouquinho mais de longe, você vai poder notar algumas coisas importantes e assim rever de novo a sua pintura ali. Eu fiz isso, então eu me distanciei um pouquinho da pintura, olhei e notei que eu podia escurecer um pouquinho mais as bordas, deixar um verde um pouquinho mais escuro. E eu vou aproveitar fazer isso enquanto a guache está ainda úmida na tela, porque aí eu posso mesclar com a tinta que está embaixo. Se ela tivesse totalmente seca, já não daria para mesclar, então eu teria que usar um outro processo. Então eu vou fazer isso, escurecer um pouco as bordas, já usando a tinta que está embaixo, né, para elas se mesclarem. E penso também que eu posso fazer ali embaixo, onde também é tecido, embaixo da tábua ali, que é uma tábua de corta-carne, na verdade, né? Que é tecido, eu posso fazer só um fundo preto ali, dando uma certa distância. Então ali talvez eu não vá colocar textura, apenas vou deixar escuro assim, que fique bem abaixo da tela, para marcar bastante essa parte da tábua de corta-carne. E assim poder dar um destaque maior com volume e sombra. Aqui eu começo já a fazer algumas preparações e eu coloco essa textura, mas eu noto que essa textura na verdade não ficou muito como eu gostaria, então é bem possível que eu vá mudar. Uma das coisas que eu começo a fazer agora é nesse saquinho de coa café, né? Eu começo a colocar uma cor um pouco mais clara, que também eu vejo que o escuro ali, uma cor um pouco mais escura, ia fazer mais sentido. Então eu já começo de novo a fazer as sombras dessa parte da tela. Bom, o bule eu começo a fazer agora com cinza médio e cinza escuros, então eu vou intercalando para já dar essa ideia de volume. Então eu vou começar a fazer todo esse bule dessa forma, que eu utilizei aí o branco e um pouquinho de preto para fazer toda essa parte do bule aí. Então em pequenas pinceladas eu vou já desenvolvendo esse volume que o bule precisa ter para essa representação. Bom, agora eu começo a fazer a caneca e como você pode ver, a caneca ela era toda preta e aí na pintura eu tô fazendo ela puxado mais pro azul. Embora não dê para identificar bem essa cor agora, mas ela vai buscar um pouco mais pro azul, pro verde água, vai ser mais ou menos isso. Eu fiz isso para destacar. Então o bom dessa pintura é isso, é que como eu tenho essa liberdade, eu posso criar em cima do que eu tô vendo. Eu começo a fazer agora essa parte da tábua, né? E esse objeto, ele dá um pouquinho de trabalho, porque eu estou trabalhando bastante a questão dos escuros ali, das sombras. E eu noto que talvez através da lente da câmera você não consiga ver direitinho por causa desse reflexo que se cria. Eu peço desculpas porque eu ainda não tenho aquele filtro que a gente coloca na frente da câmera para
quebrar esses reflexos, para tirar um pouco desses reflexos da pintura. Então já peço desculpa já para você, e eu continuo fazendo essa luz e sombra e já colocando um pouco dos mais de luz, aproveitando que a tinta ainda está úmida para fazer essa mescla com a tinta que está embaixo, com a camada de baixo. Eu vou fazendo todo esse processo ainda com pinceladas bem uniformes ali, para poder desenvolver essa luz e sombra e criar esse volume nessa tábua. Agora nessa parte da folhinha eu noto ainda mais que eu não consigo ver ela direitinho por causa dos reflexos das lâmpadas, das luzes, então até a olho nu aqui tá bem complicado de ver, mas no final desse processo vai dar tudo certo. Agora vamos para o acabamento final. Bom, o acabamento final. Aí eu já mostro meu ateliê, que tá uma bagunça, mas geralmente é assim, em final de gravação, ele tá todo desarrumado. E eu começo já nas luzes, né? Eu chamo isso de luzes altas, assim. É porque a guache, na verdade, ela é uma tinta muito opaca. Então, para mim dar uma luz um pouco maior nela, essa guache que eu utilizo, ela tem um pigmento muito bom. Então, o que eu faço? Eu deixo ela mais saturada, né? Para mim deixar esse verde água mais vivo, assim, eu deixo ele bem saturado. Se eu quiser ele mais sombra nele, eu só aplico ali uma cor mais escura, mesclo com a tinta de baixo e ele vai ficar num tom menos saturado, vamos dizer assim. Eu estou utilizando para fazer esse acabamento esse pincel chato número 12. Eu gosto bastante desse pincel para acabamento quando é áreas maiores, assim que nem eu estou fazendo. Ele me ajuda bastante. Bom, vou aplicando agora essa sombra bem marcada, bem escura mesmo, para destacar o objeto que está na frente, do tecido que está lá atrás, né? E vou fazendo isso de forma a sempre olhar a minha referência, olhar a tela como é que ela está ficando, para ter essa ideia, né, da harmonia aí do desenvolvimento da pintura. Continuo dando volume, né, luz e sombra, todo momento. Aplicando agora no bule esse cinza chumbo, que eu gosto bastante, para dar essa ideia de que ele é arredondado, que ele tem aquela forma. E eu vou aplicar agora o branco puro praticamente, para dar esse reflexo de branco aí na frente. Como você pode ver, a caneca, o verde ali da caneca tá quase igual o verde lá da parede lá atrás, mas é esse primeiro momento porque tá úmido. Depois que ele seca, ele vai ficar um pouquinho mais opaco, né, que já é de se esperar de qualquer tinta guache, mas ele vai ter mais cor, ele vai ter mais luminosidade do que antes. Começo agora com um pincel número 0. Esse pincel eu faço detalhes e assinatura com eles, assim, alguns detalhes muito pequenos, menores, assim, eu faço com esse pincel número 0. Mas não é necessário, você pode usar um pincel um pouquinho maior, dependendo da forma como você coloca o pincel ali, ele pode dar esse traço mais fino ou mais largo. Então eu tô gostando bastante, eu gostei bastante de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês, espero que você também esteja gostando, espero que você se motive a ter o seu espaço e também a desenvolver a sua arte e compartilhar com nós aqui, porque eu vou ficar muito feliz mesmo. Agora eu começo nessas áreas mais escuras, né? Eu coloco mais escuro para salientar aquilo que está mais claro, então eu vou jogando com essa luz e sombra a todo momento. Aí nessa parte do bule aí eu acabo vendo que é necessário sim uma cor mais escura, eu preciso marcar mais esse objeto e eu começo a dar esses volumes aí. Também faço traços mais finos usando um branco e agora começa a parte de textura, porque aquela mescla que eu fiz anterior eu acabei deixando ela de lado, eu passei o verde por cima e agora eu aplico essa textura que para mim tem muito mais sentido para a referência que eu tenho. Então, para dar mais luminosidade, eu faço esse verde limão bem puxado e coloco sombras junto dele. Isso eu consigo destacar o tecido que está lá atrás, dando luminosidade suficiente, mas não fazendo com que ele sobressaia mais do que aquilo que está aqui na frente. Aqui é a folha que eu falei aquela hora, que agora já conseguimos ver que é uma folha ali e tal, ela está no detalhe. Então, justamente aplicando essas cores de luz e sombra e agora fazendo esses traços, né, com pincel 0 dessa cor mais escura, a gente consegue aí desenhar já uma folha. Eu dou essas pinceladas com esse verde mais claro ali, que reflexo na madeira, todas aquelas coisas mais.
faço uma pequena textura nessa madeira para dar essa ideia. Se você notar aí no detalhe, ela tem umas ranhuras assim, para dar essa intenção de madeira mesmo. Ela é uma pintura bem rústica, assim, então são de elementos, né, que envolve ali a madeira, envolve o bule de alumínio, a caneca aquela meia louçada, preta, e aí eu vou deixando essas marcas na madeira, porque a intenção realmente era essa, deixar algo bem rústico, nessa ideia de campo, assim, que eu achei bem interessante. A caneca eu aplico agora com branco e azul, um verde água ali, um pouquinho esverdeado, para dar essa luz ali na alça e dar essa luz ali no meio, bem aonde está pegando essa luz que eu coloquei para o propósito ali. Então tem uma luz iluminando a minha referência e ela justamente marca bem essa cena aí onde eu estou colocando os pontos de luz. E eu faço isso também, né, na caneca, né, ou melhor, desculpa, no bule, essa pincelada mais branca, mais saturada, com branco mais puro, e eu noto que ela ficou muito riscada. E o que eu faço? Eu molho um pouquinho mais o meu pincel, né, na água ali e aplico um pouquinho mais de branco, mas aplico em cima, junto ele bem úmido. A tinta que está embaixo, ela vai se mesclar um pouquinho com a tinta que está em cima e o branco não vai ficar tão branco assim, tão saturado. Aí vai ficar quase aquele metálico, aquele alumínio ali em cima, dando essa ideia, né? E eu vou fazendo isso dessa forma, inclusive em outras partes do bule. Então vou aplicando os brancos mais fortes, né? Mais claros, as luzes mais claras, e aí está pronto. Bom, esse foi o resultado final. Espero que você tenha gostado. O meu muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.